ok? Então o tema da minha palestra hoje é namoro, como escolher a pessoa certa, ou atingindo o alvo no namoro. Gosto mais até desse segundo tema, atingindo o alvo no namoro. E eu quero começar contando uma historinha que eu li certa vez do Charlie Brown. Lembra do Charlie Brown, aquele personagem do desenho do Snoopy? Então conta-se que certa vez o Charlie Brown, ele estava praticando arco e flecha. E conta-se que ele disparava a flecha num muro de tábuas de madeira. E depois que ele disparava a flecha, ele ia lá onde a flecha fincou e pintava o alvo ao redor da flecha. E ele fazia isso. Aí chegou a amiga dele, a Lucy, e perguntou: Charlie, o que você está fazendo? Ele disse: estou praticando arco e flecha. E aí ela observou a maneira que ele fazia, né? Disparava a flecha, depois pintava o alvo. E ela falou: mas não é assim que se faz. Primeiro você precisa ter o alvo, para depois disparar a flecha. Aí ela olhou para ele assim com um olhar de sarcasmo, né? Ou ele, né, olhou para ela com um olhar de sarcasmo e disse assim: mas é que assim eu nunca erro o alvo. E trazendo isso para as nossas vidas, muitas vezes nós agimos assim em algumas áreas. E no namoro é assim que muitos jovens agem, né? Então fica com esse, fica com aquele, namora com esse, namora com aquele, entendeu? Namora um monte de gente pensando: talvez um dia eu vou acertar o alvo, vou conhecer a pessoa certa, a pessoa de Deus para a minha vida. Não é assim que se faz. Primeiro você precisa ter um alvo. Primeiro você precisa saber quais são os princípios, o que Deus fala, né, sobre a pessoa que talvez seja da vontade dele para mim. Então quando eu tenho um alvo, aí eu posso disparar a flecha com certeza, porque eu conheço o alvo de Deus para essa área da minha vida. Então é isso que eu vou falar nessa noite, nessa manhã, né? Sou acostumado a falar à noite porque é nosso culto lá é de noite. Mas eu vou trazer para vocês 6 princípios, né, sobre essa área, sobre o relacionamento entre solteiros, sobre o relacionamento entre namorados. 6 princípios bíblicos para que os jovens tenham um namoro dentro da presença e da vontade de Deus. Eu digo para vocês que eu tenho muita autoridade para falar sobre isso, porque foi algo que eu vivi na íntegra, né, com a minha esposa, e ela está aqui para me corrigir se eu estiver errado. E todos os jovens, todos os adolescentes que têm obedecido esses princípios, que têm andado conosco, hoje são muito bem sucedidos no seu casamento. Então, só para eu ter conhecimento aqui da igreja que está me ouvindo, quantos solteiros nós temos aqui nesta manhã? Solteiros, tem algum aqui ou não? Lá no fundo tem um, né? Tem um lá. 2, 3. Na live tem 2, tá? Beleza. Então temos aqui poucos, mas essa mensagem não é só para você, tá? É também para o restante da igreja. Então para você que é solteiro, vai ser extremamente importante, porque eu acredito que você que é solteiro e deseja casar, e quer casar, você quer acertar na escolha da pessoa certa, porque a escolha da pessoa com quem você vai se casar é talvez a escolha mais importante que você pode fazer depois da escolha de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Então, a escolha mais importante da sua vida é convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida, né? Isso aí vai trazer uma consequência eterna. A segunda escolha mais importante é a pessoa com quem você vai se casar, porque isso traz uma consequência permanente. Isso vai influenciar a sua vida até o final da sua vida, pode ter certeza. Então, quando nós acertamos, fazemos a escolha certa, isso influencia toda a nossa vida, amém? Então, você que já é casado, você que já é adulto, você, né, que já tem a sua experiência, você vai aprender também como aconselhar as pessoas mais novas, amém? E você também vai poder fazer uma autoavaliação aonde você errou, né? E se arrepender talvez, se você tem errado, né? E pedir perdão: Deus, eu errei, eu não vivi esse princípio, né? Traz correção para a minha vida, amém? Então, para introduzir essa palestra, eu quero falar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz a respeito de namoro. Alguém aí arriscaria me dizer o que a Bíblia relata sobre namoro? A Bíblia não fala absolutamente nada sobre o assunto, né? Não fala mesmo.
Na cultura judaica, na cultura hebraica, na cultura bíblica, não existia isso que nós conhecemos e chamamos hoje de namoro. Naquela época, quando um rapaz hebreu, um rapaz judeu, ele se interessava por uma moça e vice-versa, os pais conversavam, os pais negociavam o namoro. Era assim que funcionava. É só você ver a vida de Sansão. Sansão, ele se interessou por uma menina, ele não foi lá ficar com a menina, ele foi falar com o pai dele. Pai, arruma aquela mulher, né? Fala com os pais dela para que ela venha ser a minha mulher. Era assim que funcionava. E se os pais concordassem com o casamento, a partir desse momento, os noivos iam para casa, se tornavam noivos, mas eles iam para casa. Eles se conheciam e tal, mas era isso que acontecia. E a noiva, ela não sabia o dia e a hora do casamento. Ela tinha que estar sempre vigiando, preparada. E quando o pai do noivo via, puxa, meu filho ama a sua futura esposa, ela ama o meu filho também, eu acho que é uma coisa de Deus, então o pai ia até a frente da casa da noiva e tocava o chofar. E quando ele tocava o chofar, a menina tinha que sair pronta para as bodas, né? Para uma cerimônia que durava 7 dias. Lembra as bodas de Caná, onde Jesus fez o primeiro milagre? Eram 7 dias de festa. Aí os parentes iam chegando, os mais próximos iam chegando antes, né? Os mais distantes demoravam um pouco mais, mas era uma festa que durava 7 dias. Inclusive aqui eu quero abrir um parênteses, né? E mostrar que isso se parece muito com a volta de Jesus, né? Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, somente o Pai. Na hora certa, ao soar da última trombeta, nós precisamos estar preparados para o encontro com o noivo nos ares. Então nós temos que estar sempre preparados. Mas a Bíblia não fala absolutamente nada sobre namoro. Isso quer dizer, pastor Peter, que o namoro não é de Deus, o namoro não é bom? Depois da minha palestra, tire as suas próprias conclusões, né? Eu tenho a minha. Agora, o que é namoro então, pastor Peter? Namoro é algo que foi introduzido na nossa sociedade, especialmente aqui na sociedade ocidental, advindo da revolução sexual. Namoro começou com a revolução sexual. Talvez os nossos avós, os nossos bisavós, o primeiro beijo deles tenha sido no altar, né? Não existia essa questão de namoro, né? A pessoa que era promíscua, ela ia para a zona mesmo, desculpe a expressão, ia para a bagunça. Não tinha essa bagunça que tem hoje entre os adolescentes e os jovens. Um dia eu conversando com um jovem, que é cristão, que é de igreja, ele falou, eu tenho minhas baguncinhas por aí, né, pastor? Mas o que é essas baguncinhas? Né? É as ficâncias, é o agarra-agarra e tal. Não existia isso. Então o namoro, ele veio com a revolução sexual, que diz agora você não precisa mais ter o compromisso de casamento, para beijar, para abraçar, para passar a mão e até mesmo para ter relações sexuais. E essa realmente não é a vontade de Deus para o seu povo. Então hoje nós vamos trazer os princípios bíblicos, porque apesar de a Bíblia não falar sobre namoro, a Bíblia traz princípios sobre como nós devemos nos relacionar com as pessoas do sexo oposto quando nós somos solteiros. Então antes de fazer a escolha certa da pessoa com quem eu quero me casar, eu preciso ser a pessoa certa. Posso ouvir um amém? Estão conseguindo me acompanhar aqui ou não? Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 24. E é a partir daí que nós vamos trabalhar, porque nós vamos estudar o relacionamento de Isaac e Rebeca. E como Isaac e Rebeca decidiram se casar, ou como foi feita a escolha, né, da esposa de Isaac. Vamos ver aqui. Então vamos começar com Gênesis 24, de 1 a 4. Você pode deixar, se você está com a Bíblia aí de papel aberta aí nesse texto, né? A gente vai correr por alguns outros textos, mas a gente sempre vai voltar para Gênesis 24. Então Gênesis 24, de 1 a 4, diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo, ou o mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía:
põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Aqui tá bom, até aqui tá bom. Então nós vemos Abraão chamando o servo de confiança dele, fazendo ele colocar a mão debaixo da coxa de Abraão, que era um sinal de comprometimento, e ele disse assim: olha, você não vai escolher uma esposa para Isaque meu filho dentre os cananeus, você vai até a minha parentela, vai lá para a minha família, viaje até lá, e lá você vai escolher uma mulher para se casar com Isaque. Isaque nessa época tinha mais ou menos uns 40 anos, é isso que nós entendemos, certo? Agora, hoje em dia, é quase inaceitável o fato de um pai escolher uma mulher para o seu filho, não é verdade? Mas na época, como eu falei para vocês, era extremamente aceitável, era absolutamente normal, isso fazia parte da cultura. E assim, Abraão, sendo velho, ele chama esse empregado de confiança e lhe dá uma tarefa: busque uma mulher para o meu filho Isaque. E o primeiro princípio, o primeiro pedido que Abraão faz ao seu empregado está no versículo 3, vou reler aqui: para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, dentre as quais eu habito. Então Abraão sabia que as mulheres cananeias, elas tinham costumes muito diferentes dos da sua família. O povo cananeu era um povo de muitos deuses, um povo idólatra, um povo imoral, e por isso ele queria uma esposa para o seu filho Isaque, compatível com o plano de Deus para a sua vida. Para que Isaque não se desviasse do propósito de Deus, tinha que ser uma mulher compatível. E trazendo isso para as nossas vidas, esse também é o primeiro princípio, o primeiro passo que nós devemos observar para fazer a escolha certa da pessoa com quem nós vamos nos casar. Então, por exemplo, se eu sirvo a Jesus, se Jesus é o Senhor da minha vida, então eu tenho que buscar uma mulher compatível, uma mulher que também tenha Jesus como Senhor da sua vida. Esse é o primeiro passo. Caso contrário, nós teremos problemas. A preocupação de Abraão era que o seu filho se casasse com uma mulher que o distanciasse do Senhor, e isso é muito sério, que tirasse ele do propósito, do objetivo, da visão. E muitas pessoas abandonam esse princípio, o desvalorizam e destroem as suas vidas. Quer ver? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, mas eu vou ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14, 15 e 16. O apóstolo Paulo diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão tem a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Então Paulo está dizendo que nós não devemos nos prender a um jugo desigual com os incrédulos. O que é um jugo? Um jugo é uma canga colocada sobre dois animais para que eles puxem uma carroça, tipo um carro de boi, né? Então não faz muito parte da nossa cultura aqui na cidade, né? Mas quem morou no interior, enfim, ainda existe isso, né? Provavelmente aí no interiorzão do Brasil. Então coloca uma canga, um jugo sobre dois bois para que eles puxem o carro de boi, né? Em 2 cavalos para que puxem uma carroça, em 2 jumentos, enfim. Não daria certo você colocar um boi e um cavalo no mesmo jugo, um boi e um jumento e um cavalo. Então Paulo pega essa mesma figura e faz um paralelo, diz assim: não tem como você, cristão, se colocar num jugo desigual com os infiéis. Claro que aqui ele não está falando só de relacionamento assim, de casal, né? Aqui uma sociedade também, né? Pô, você é um cara comprometido ao Senhor, vai fazer uma sociedade com o incrédulo, vai dar problema, valores muito diferentes, por exemplo, né? Mas eu quero trazer para o contexto do relacionamento, para o contexto do casamento, do namoro e do casamento. Então nós não devemos nos prender a um jugo
desigual com os infiéis. Isso não teria compatibilidade. Então, o primeiro princípio que eu quero trazer para vocês é o princípio da compatibilidade. Se eu quero acertar na minha escolha, eu tenho que buscar uma pessoa compatível com o propósito de Deus para a minha vida. Então, se eu amo Jesus, a pessoa que eu vou escolher deve ser uma pessoa que ama Jesus também. Claro que é diferente se você se converteu já casado, né? Ah, pastor Peter, eu me converti casado e a minha esposa é incrédula, ou vice-versa. Aí Paulo diz, se ela quer viver com você ou se ele quer viver com você, não se separe, né? Então mantenha o casamento, você já veio nessa condição. Às vezes o incrédulo fala, você vai virar crente, então eu vou te abandonar. Também fazer o quê? Fique com Jesus. Mas ele diz, não se separe. Aqui eu estou falando de pessoas solteiras, que ainda estão fazendo a escolha. Então nós precisamos buscar uma pessoa compatível com o propósito de Deus para a nossa vida. Mas pastor Peter, isso é muito radical. Você pode me contestar, mas quem está dizendo aqui é a palavra, né? Mas pastor Peter, aquele menino do colégio é um pão, está dando em cima de mim, é uma ótima oportunidade. Não é compatível, não é compatível. Nossa, aquela menina é linda, e ela deu em cima de mim. Pode ser laço, e geralmente é. Eu me lembro quando eu era novo convertido, estava naquele fogo do início da conversão, e quando eu me converti eu era atleta, eu já jogava há praticamente 4 anos nas categorias de base do Curitiba. Não sou coxa branca, tá, irmãos? Mas joguei lá durante 4 anos, e eu me converti nessa condição. E logo depois da minha conversão, alguns meses depois, eu tive uma contusão na virilha e fui fazer tratamento de fisioterapia, enfim. E como eu estava nesse fogo do início da conversão, eu comecei a evangelizar a secretária ali da clínica de fisioterapia. E ela disse, na verdade, eu sou cristã e tal e tal. Falei, mas de que igreja que você é? Eu sou da comunidade cristã Nova Jerusalém, lá no bairro Alto. Olhei e falei, mas eu vou nessa igreja? Me converti lá, nunca te vi lá. Aí ela confessou o que aconteceu durante o processo dela. Conheceu um rapaz descrente, né? Começou a namorar. O que aconteceu? Fornicação, né? Que é o sexo entre solteiros. Veio uma gestação, ela ficou grávida e casou por causa da gestação. Então aí eu não consegui mais frequentar a igreja, casei, né? Na época já tinha ali nascido o filho ou a filha dela, não me lembro. Enfim, hoje eu não sei a condição dela, porque realmente ela nunca se firmou. Depois que eu falei para ela, ela foi algumas vezes na igreja, ali ela tentou voltar, mas não conseguiu. Não sei se hoje já retornou a alguma comunidade de fé ou ao Senhor Jesus Cristo, mas ela se desviou nesse tempo, ela estava desviada, né? Então o que a gente vê é que quando você se prende a um jugo desigual com os infiéis, geralmente, eu poderia falar que em 90% ou até mais por cento dos casos, o cristão é que se desvia, porque não tem compatibilidade. Um outro exemplo é uma conhecida nossa, né? Uma pessoa que foi a primeira convertida de uma família, ganhou para Jesus o pai, a mãe, a irmã, cunhados, ganhou todos da família. E chegou um tempo, uma certa altura, que ela começou a se interessar por um rapaz que frequentava até a igreja, mas ele começou a se mostrar, digamos assim, adepto de uma outra seita. Meio que ele ia lá, né, porque gostava dela, mas ele era adepto de uma seita, né? E resumindo a história, hoje ela é firme nessa seita com ele, entendeu? Estão casados até hoje, está tudo certo, a família até é legal, mas ela está firme nessa seita. Ela se desviou, não foi ele que veio, né, digamos assim, para o cristianismo, mas ela está hoje nessa seita e é obreira dessa seita. Então é isso que nós vemos em geral. Poderia dar aqui vários exemplos de pessoas que sofreram. Eu me lembro de um missionário que foi na nossa casa, ministrou na igreja alguns anos atrás, depois foi na nossa casa, falou de uma mulher que começou a se apaixonar por um cara muçulmano, né? E acabou casando com ele. E aí ela queria dar continuidade ao cristianismo, e ele não, né? Você sabe. E, enfim, resumindo a história, né? Ele um dia pegou o filho e se mandou novamente para o país dela e deixou ela a ver navios, porque lá é assim, é o pai que manda, né? O marido que toma as rédeas de tudo. E ela ficou a ver navios aqui, sem filho, sem nada, né? Numa situação desesperadora. E aí você vai para a Bíblia, você vai ver esses exemplos na Bíblia, né? 2
grandes homens de Deus tiveram problemas por causa disso. Um deles foi Salomão. Depois, se você quiser ler, para ver que eu não estou falando besteira, em 1 Reis capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6, a Bíblia diz que Salomão amou muitas mulheres, só que mulheres estrangeiras, né? Amonitas, moabitas, né? Casou também com uma egípcia, enfim, e essas mulheres levaram Salomão a desviar o seu coração, a oferecer incenso a esses deuses, porque ele fez altares para esses deuses por causa das mulheres dele, e ele acabou também se desviando. Então o jugo desigual de Salomão, que amou 700 mulheres e tinha 300 concubinas, imagine, né? Fez com que o coração dele se desviasse. Foi talvez um dos maiores reis de Israel, o cara mais sábio da história talvez. Sansão, o cara mais forte da história. Eu falei aqui, né, que ele pediu para o pai dele uma mulher em casamento, sabe? Só que qual foi o problema? Que essa mulher era uma mulher do povo inimigo, filisteia. Ele desceu aos filisteus, viu uma mulher que lhe agradava os olhos, bonita aparentemente, essa que eu quero, pai, toma aquela mulher para mim. O pai dele ainda insistiu: filho, não tem nenhuma mulher aqui no nosso povo para você casar? Você quer que eu vá buscar uma mulher lá nos filisteus? Não, é essa que me agrada. Foi lá e fez. Você já sabe o final da história de Sansão, né? Como é que ele morreu, né? Ali essa mulher já nem foi dada a ele. Se você ler a história, já nas bodas já deu confusão, né? E a mulher dele foi dada para um outro cara. Virou uma confusão ali, né? Julgo desigual. Quer ver, para você ver que eu não estou falando besteira? Segura aí em Gênesis, vamos lá para Neemias. Neemias 13. Esse texto aqui é chocante, né? Mas vamos lá, ó, Neemias 13. Do versículo 23 em diante, até o 27. Então, Neemias 13, de 23 a 27, diz assim, ó: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles, olha só, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante a isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Então nós vemos aqui que Neemias os amaldiçoou, chegou a espancar alguns daqueles homens por terem se colocado em julgo desigual. Porque claro, isso gera o quê? Isso gera o povo de Deus se desviar. Então primeiro passo, compatibilidade, concordância. Se eu tenho um compromisso com o Senhor, eu tenho que buscar uma pessoa que tenha um compromisso com o Senhor, um compromisso de que essa pessoa ama o Senhor de todo o coração. Aí você pode estar pensando: não, aí você está sendo muito radical, pastor Peter. Eu conheci o meu marido, né, e ele não era convertido. Ou eu casei com a minha esposa, ela não era convertida, e hoje estamos na igreja. Vou falar para você, você é uma grande exceção. Levante as mãos para os céus e glorifique a Deus, porque a maioria se desvia. Até a pessoa às vezes volta para os caminhos do Senhor, mas quebrada, aquele casamento já não deu certo, está separado. A pessoa que foi criada no Evangelho às vezes volta, né? Mas já volta numa outra condição, totalmente quebrada. Por isso que Amós 3,3 diz: andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles. Então quando eu orava pela minha esposa, eu falava: tem que ser uma mulher que ame a Jesus. E não só isso, tinha um propósito na minha vida também, eu tinha um chamado pastoral. Tinha largado o futebol e já estava me preparando para o ministério. E aí quando eu chamei minha esposa no primeiro dia, né, ainda a gente nem conversava, chamei ela para conversar assim a primeira vez. Eu já falei de cara: você casaria com um pastor? Eu até perguntei: se Deus te chamasse para ir para um outro país, para isso, para aquilo, porque eu tinha que ter certeza, né? Ela tem que saber no barco que ela está entrando.
Porque eu sabia do meu chamado ministerial. Então tinha que ter compatibilidade, tinha que ter concordância. Porque aí pode dar problemas. Ela é crente também, mas um tem um chamado, o outro não. Pode dar tudo errado, né? Aí um quer ir para a África lá trabalhar e o outro quer ficar aqui, perto da família, tal. Vai dar problema também, né? Então nós precisamos ter compatibilidade e concordância. Esse é o primeiro ponto para que eu saiba se eu estou no caminho certo. Então nesse alvo eu tenho que observar: essa pessoa serve a Jesus, essa pessoa ama Jesus. Primeiro ponto. Segundo passo para escolher a pessoa certa, quando já estou conhecendo a pessoa, enfim, é a sinergia. O que é a sinergia, pessoal? Por exemplo, a matemática diz que 1 mais 1 é igual a 2. Isso é matemática. A sinergia diz que 1 mais 1 é igual a 3 ou mais. Vou provar isso para vocês biblicamente. Pense comigo. A Bíblia diz assim, 5 de vocês perseguirão a 100. 100 de vocês perseguirão 10.000. É isso que a Bíblia diz. Então pense, se 5 perseguem 100, matematicamente seria natural que 100 perseguissem 2.000. Mas a Bíblia diz que 100 perseguem 10.000. Então isso é o que? Sinergia. Trazendo isso para as nossas vidas, o objetivo de Deus quando nós estamos conhecendo a pessoa certa é que nós cresçamos espiritualmente e venhamos a produzir muito mais do que o dobro do que nós produzíamos sozinhos. Mas para nossa tristeza, o que nós vemos? Nós vemos jovens extremamente envolvidos na obra de Deus, apaixonados por Jesus, dispostos a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que ao começarem esse namoro, acabam esfriando-se totalmente na fé, retrocedem, perdem tudo aquilo que haviam conquistado, se tornam apáticos na igreja, abandonam o ministério que Deus os chamou. Isso já vai apontando para um relacionamento que não agrada a Deus. Alguma coisa está errada, porque se o meu relacionamento agrada a Deus, eu vou me aproximar dele. Se o relacionamento me afasta de Deus, eu tenho que ficar com Deus. Deus tem que ser sempre a prioridade. Então quando eu conheci a minha esposa ali, nós começamos a conversar, nossa, nós nos aproximamos ainda mais de Deus. Ela, começou a buscar muito mais a Deus, Se nós já éramos envolvidos com a igreja, nós nos envolvemos ainda mais. Nós não perdíamos nada na igreja, e tudo isso foi fazendo com que as famílias, com que a igreja visse, puxa, esse casamento é muito de Deus. Mas não é sempre isso que acontece, A gente vê pessoas que ministram, que têm dom, que têm talento, que estão agradando a Deus, começam a namorar, começam a esfriar na fé, começam a dar vazão para a carne, e quando você vai ver, o negócio se tornou problemático. E às vezes é um casal que estava na igreja, então cumpriu o primeiro princípio, mas não observou o segundo. Puxa, esse relacionamento não está nos aproximando de Deus, está nos levando ao pecado. E aí é hora de, sinal vermelho. Vamos orar mais, vamos dar um tempo, vamos conversar com o pastor. É mais ou menos assim. Então o segundo ponto é a sinergia. Então primeiro, compatibilidade. Segundo, sinergia. Terceiro princípio, assim, para saber se o meu alvo é o alvo correto, é a prosperidade. Quando o casamento é de Deus, ou um namoro ali que vai virar um casamento, Deus faz o casal prosperar em todas as áreas, certo? Olha só, Gênesis 24, agora vamos para o versículo 7. Eu vou pular alguns versículos, tá? Depois, se você quiser ler o texto todo, mas diz assim o versículo 7 de Gênesis 24. O servo de Abraão estava preocupado, como que ele ia saber qual era a mulher certa, Enfim, aí o Senhor diz assim, o Abraão, o Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Então Abraão, se comprometeu, falou, não se preocupe, que o Senhor, o Deus a quem eu sirvo, o Deus que me chamou, Ele vai enviar um anjo, e vai fazer prosperar o teu caminho. Então quando nós estamos num relacionamento que agrada a Deus, que é de acordo com a vontade de Deus,
Deus abre portas. Deus faz isso prosperar, né? Porque essa era a preocupação do servo de Abraão. Como é que eu vou acertar na mulher? E se a mulher não quiser voltar comigo, né? Não, Deus vai enviar o anjo. Deus vai enviar o anjo. Então, por exemplo, quando eu conversei com a minha esposa, ela tinha 15 anos, irmãos. Eu tenho 42 anos, a gente vai completar 22 anos de casados. Ela tinha 15 anos, ela estava para completar 16 anos. Quando eu falei com ela, eu falei: vá conversar com teu pai. Fale que eu quero começar a orar com você. E ela foi falar com o pai dela, né? E lógico, quem aqui é pai de filha de 15, 16 anos? Ah, irmão, esses dias minha filha de 3 anos chegou na escola e disse que o menininho, minha esposa contando, quis entrar de mão dada com ela. Aí disse que a mãe do menininho falou: ele disse que a Anabela é uma princesa, que eles são namoradinhos e tal. Olhei pro meu filho e falei: opa, bicho vai pegar, né? Então chegou em casa e falei: quem que é esse tal de André aí, Anabela? Nem sabia do que eu estava falando, né? Claro, foi só brincadeira. Mas poxa, né? Eu entendo meu sogro. Meu sogro falou assim: quê? Não, orar vocês podem, namorar não, né? Tá certo, meu sogro estava absolutamente certo. Meu sogro é um homem de Deus. Não, eu falei: só fale para o teu pai que a gente quer orar e tal. E beleza, só que meu sogro é um cara de oração, irmãos. Meu sogro é aquele cara que segunda-feira tem reunião de oração na igreja, ele está. Na quinta tem reunião de oração, ele está. Ontem a gente teve um jejum, ele sempre está presente. O cara ora, né? Então, o cara que ora, Deus fala com ele. E beleza, foi o que aconteceu, né? E passados alguns dias ele falou: vou abençoar vocês, porque eu sinto que é de Deus. Então, passaram-se alguns meses, acho, né, a gente se conhecendo, enfim, e ele nos abençoou, então, né, para que a gente pudesse começar a namorar. Então, começou a prosperar, né? E as pessoas começaram a ver: puxa, isso é de Deus. Fora isso, nessa época ainda minha família não era convertida, né? Hoje todos são convertidos, ainda meus pais, né, estavam naquela, né? E eu falei com os meus pais também: olha, vou começar um relacionamento e é para casar. Eu não tinha nada. Na época eu era aluno do Instituto Bíblico. Eu ganhava da igreja uma ajuda de custo, a igreja me dava ali um meio salário, assim, porque eu ajudava muito na igreja, né? Mas quem que vive com meio salário, né, irmãos? Então era isso, eu para solteiro ali, para suprir despesa de ir, vir e tal, beleza. Era o que eu tinha. E eu falei: não, a gente vai casar. Já marcamos uma data, enfim, dentro de pouco tempo. Resumindo, todo o processo deu 1 ano e meio, né, de namoro e noivado. E começaram a se abrir as portas, né? Eu falei a princípio: tua avó tem uma casinha lá nos fundos da casa dela, onde o meu sogro iniciou a vida conjugal dele com a minha sogra. Vamos alugar lá dela, vamos morar lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Uma casinha bem pequena mesmo, né? E aí o meu pai ouviu isso e falou: não, peraí, meu pai, vamos lá, vamos ver, vamos começar a procurar terreno no Bairro Alto. Daqui a pouco a gente começou a procurar terreno no Bairro Alto. Daqui a pouco meu pai comprou um terreno com a minha mãe. Daqui a pouco: filho, vai lá ver, do lado desse terreno que eu comprei, estavam construindo uma casa. Fui lá, falei com o pedreiro lá, né, com a equipe que estava fazendo a casa do vizinho. Vi que os caras eram bons. Falei: vocês não querem começar uma casa aqui também do lado, né? A gente já tinha feito um projeto, enfim. Daqui a pouco nossa casa começou a ser construída, né? Resumindo, a gente casou com casa, né? Uma casa boa, né? Uma casa assim maravilhosa mesmo, né? Num terreno do Bairro Alto de 10 por 50, uma casa de 240 metros quadrados, mais ou menos. Oi? Mais ou menos isso, né? Fora isso, uma irmã lá da igreja que fazia decoração, ela falou: não, eu dou a decoração da igreja para vocês. Outra que era confeiteira: não, eu dou o bolo da festa para vocês. Outra pessoa chegou para nós e disse assim: olha, eu tenho uma casa lá em Barra do Sul, vocês não querem passar a lua de mel lá? Quero. Outro que trabalhava em hotel falou: olha, vocês não querem a noite de núpcias lá, com um presente meu para o casamento de vocês? Quero. Resumindo, a gente não gastou nada. A gente não gastou nada. Com a oferta que eu recebi lá de gravata, de sapato, acho que a gente viveu uns 2 meses, né? Como que eu mobiliei minha casa? Um parente lá, eu tenho um sofá lá velho na minha casa. Velho, sim, mas tá bom. Você não quer? Quero. Eu tenho uma cama de tubo lá, eu troquei minha cama, você não quer? Tá boa, tá bom. Quer? Mobiliei minha casa com tudo doado. Claro, não era a casa ideal que nós queríamos, né? Mas para começar, prefiro começar sem dívida. A gente vê os casais que eu casei, quanto você tem dívida? 40 mil para pagar. Eu falei: você é louco, irmão. Isso não é vida, você já casa endividado. É problema. Vou falar para vocês como terapeuta de casais: quando os problemas financeiros entram por uma porta, o amor sai pela outra.
E é verdade. Nenhum casamento resiste a problemas financeiros, entendeu? Nenhuma mulher aguenta, né? E nenhum homem também viver no vermelho e tal, né? A gente nunca deixou de pagar uma conta, entrou em dívida, alguma coisa assim. Já vivemos sem salário, né? Na época não precisei nem tirar meu filho da escola particular. Você vê como Deus nos sustentou. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão vou me alongar demais. Mas foi assim que aconteceram as coisas. Ó, Deus fazendo o quê? O caminho prosperar, o anjo do Senhor indo à frente. Então, claro, hoje, com quase 22 anos de casado, a gente mudou muita coisa, né? A gente hoje consegue. Vamos fazer um móvel planejado aqui, vamos comprar o sofá que a gente quer. Mas mesmo assim, a gente continua ganhando as coisas, né? Eu falo, eu tenho até um bulldog inglês lá, que foi um cachorro que eu quis ter, que eu ganhei de um paciente que era criador. Que, sei lá, eu acho que é uns 5 mil aquele cachorro, né? Eu ganhei de graça, já castrado, porque ele deu as crias lá, ganhou o dinheiro com ela. Quando ela fez uns 2 anos, já não interessava mais para ela, ele me deu. Falei, pô, ganhei o cachorro criado, castrado, né, com tudo, até isso eu ganho, né? Então é o anjo do Senhor dizendo: ó, vocês estão fazendo a minha vontade, então o meu anjo vai à tua frente. Agora comecei a me interessar e orar pelo fulano de tal, e começou a dar confusão, briga na família, né? Perdi meu emprego, só dá zica. Opa, fica esperto. Claro que às vezes dá problema também, porque o diabo se levanta quando tem um relacionamento de Deus, né? Então não vou dizer que tudo é mil maravilhas, a gente nunca teve problemas, né? Claro que a gente teve problemas, né? E soube lidar com eles. Mas o anjo do Senhor vai à frente, vai abrindo o mar. E é assim até hoje com os nossos filhos. Então o terceiro passo para a escolha da pessoa certa é a prosperidade. Se as portas estão fechando ao invés de se abrirem, sinal vermelho, ok? Então eu falei sobre compatibilidade, né, não se pôr em julgo desigual, sinergia e prosperidade. O quarto passo para a escolha da pessoa certa é a oração. Olha só, Gênesis 24, vamos para o versículo 10 agora, de 10 a 12. Então Gênesis 24, de 10 a 12. Então aqui o servo de Abraão já estava lá no local, né, para acertar na escolha da mulher de Isaque. E diz assim: tomou o servo 10 dos camelos de seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e que uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Até aqui tá bom. Então a gente vê que antes de definir essa é a mulher certa, ele deixa os camelos junto ali ao poço, que era na hora que as moças vinham para tirar água. Então ele ficou num ponto estratégico. Mas antes das moças chegarem, ele fez uma oração. Ele disse: Senhor, me guia a pessoa certa. E se você conhece o texto, Deus guiou certinho ele até a Rebeca. Então o servo de Abraão, como primeira coisa que ele fez foi orar. E aqui também alguns jovens erram, né? Não oram. Eles se apaixonam e acham que porque se apaixonaram é de Deus. O sentimento influencia a oração, né? Ai, Deus falou comigo. Não, é só atração sexual, às vezes Deus falou com ele, né? Ou com ela, né? Ou tanta gente se apaixona, parte para o ataque, começa a namorar, 3 meses depois Deus falou que você não é a pessoa certa para mim. Toma banho. Então por que começou? Por que não orou antes? Aí termina, é trauma, é tudo isso. Tem que orar antes para ter certeza. Senhor, se não é a pessoa certa, faz algo, tira do meu coração. Só que muitos jovens não oram, sabe por quê? Porque tem medo de ouvir um não. Ou porque sabem, não é compatível. Eu sei, aquela moça não serve a Deus, aquele cara não serve. Então, não ora, já vai para o ataque, né? Então quando eu falei com a minha esposa, eu falei: nós vamos orar, se for de Deus, amém. Eu já tinha uma palavra de Deus, tá, irmãos? Mas se for de Deus, amém, eu não falei para ela. Só falei que Deus tinha falado comigo depois que a gente já estava noivo, acho, né? Ou até casado. Daí eu falei: ó, Deus falou para mim, né? O meu sogro também falou: orar vocês podem. Começou a orar. Então esse é o quarto passo, é a oração. Você acha
que se é tão importante você acertar na escolha da pessoa certa, Deus não vai te abençoar, não vai te guiar? Claro que Deus vai te guiar. O que mais Deus quer guiar um jovem é a pessoa compatível com a vontade de Deus para a vida desse jovem. É o que mais Deus quer. Ah, mas pastor Peter, não tem jovem aqui na minha igreja. Não importa a hora, vai aparecer, vai vir. Um dia você vai numa outra, sei lá, visitar, você vai se deparar com essa pessoa, pode ter certeza. Porque a oração faz toda a diferença. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, quarto passo, oração. O quinto passo, para que a escolha da pessoa certa seja feita, é a aprovação dos pais e das autoridades. Então, puxa, eu vou conversar com meu pai, com a minha mãe, com o meu pastor, com o meu líder, né, para que eu saiba qual é a opinião deles, o que eles pensam a respeito desse relacionamento. E eu não vou tomar uma decisão sozinho, vou ouvir pessoas mais maduras do que eu. E foi isso que aconteceu também, olha só, Gênesis 24. Agora vamos lá para o versículo 50 e 51. Então toda uma história já decorreu aqui. O servo de Abraão foi guiado à pessoa certa. E aí essa pessoa, que era Rebeca, levou ele para quê? Para a casa dela, para conhecer os pais dela, a família dela. E agora, ó, versículos 50 e 51, depois deles contarem toda a história de Abraão, do que aconteceu, enfim. Então responderam Labão e Betuel, que eram ali as autoridades sobre Rebeca: isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho de teu Senhor, segundo a palavra do teu Senhor. Então nós vemos que as autoridades sobre Rebeca, pai, tio, ali as autoridades, abençoaram Rebeca e disseram: pode levar ela, porque isso vem de Deus. Seja ela abençoada, que seja mãe de uma multidão. Então nós vemos que começaram certo. O servo de Abraão não disse: ah, Deus respondeu, deu tudo certo, vamos embora, sobe no camelo que eu estou te levando agora para a terra de Abraão lá, para a terra de Canaã. Não, né? Eles foram para a casa de Rebeca conversar com as autoridades que estavam sobre Rebeca, e essas autoridades abençoaram Rebeca para ir. Amém? Então é assim que se faz, queridos, né? Tem pessoas que elas só vêm e nos comunicam: pastor, quero avisar você que eu estou namorando. Nem sei, quem que é essa pessoa? Não sei. Pô, você não tinha que falar comigo antes, trazer essa pessoa para eu conhecer antes, para a gente orar juntos e tal? Não é assim o jeito correto? Só vim te comunicar que eu estou namorando. Irmão, batata. Daqui a pouco a pessoa está desviada. Já está desviada quando chega nesse ponto, né? Só falta consumar o ato. É mais ou menos isso. Agora, quando a gente faz tudo da maneira correta, nossa, Deus nos abençoa demais. Demais mesmo. Então a Bíblia diz que nós devemos nos submeter às nossas autoridades. Colossenses 3:20, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Hebreus 13:17, obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por nossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O que ele está dizendo aqui? Pô, como é bom quando você tem um servo submisso na igreja, né? Todo pastor sabe disso, né? O pastor Ronaldo sabe, os outros pastores aqui também. Cara, como é bom quando você tem um discípulo que te honra, te obedece, segue os princípios da palavra. Nossa, aí você pastoreia com gosto, né? Agora esses que fazem as coisas do jeito deles, né? Não do jeito certo, esses aí fazem a gente gemer, perder o sono. É isso aí, é isso que o autor de Hebreus aqui está dizendo. E a autoridade espiritual promove cobertura, proteção, direção. Sem ela o casal está descoberto, desprotegido, sem rumo. Então quando os meus pais, apesar de na época não serem crentes, eu vi que eles aprovaram. Quando meu sogro disse: eu estava orando e vi que isso era de Deus. Quando eu vi que meus pastores estavam todos de acordo, eu falei: então beleza, então isso é de Deus. Ninguém falou contra. Então quando as autoridades estão de acordo, Deus também está. Agora eu repito, alguns começam sem nem mesmo comunicar pais, sem comunicar líderes. Hoje, né, tem o ficar, né, que é menos comprometimento ainda do que o namorar, né? Então nós temos que ter muito cuidado e buscar a aprovação dos nossos pais e das
nossas autoridades. E para finalizar, o sexto item aqui, eu vou também me demorar um pouquinho mais nele, que eu acho muito importante, é a pureza, é a santidade. Então, um namoro que está de acordo com a vontade de Deus, que literalmente não seria um namoro, né? Mas um relacionamento entre solteiros que está realmente de acordo com a vontade de Deus, ele tem que ser um namoro que zela pela pureza. Vamos ver Gênesis 24, 64 e 65. Então aqui, o servo de Abraão já está chegando com Rebeca na casa de Abraão. Então olha só, vamos ler a partir do 62, queridos. Então, Gênesis 24, de 62 a 65. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Estava indo meditar, orar. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Então aqui nós vemos um comportamento de pureza. Nós vemos que Rebeca deu importância à sua pureza. Pense comigo, será que Rebeca estava ansiosa para conhecer Isaque, sim ou não? Isaque já tinha uns 40 anos, irmãos, esperando 40 anos, hein? Será que ele estava com vontade de conhecer Rebeca ou não? Né? Já pensou? A vontade era que ela pulasse do camelo, já se agarrar ali, né? Essa é minha mulher, né? Não, ela se cobriu com véu. Porque naquela cultura e naquela época, a mulher estar com o rosto descoberto era sinal de vulgaridade. Ainda existe isso, né, em algumas culturas ali do Oriente Médio. Então, quando ela desce do camelo e se cobre, ela está mostrando: epa, não é a hora ainda, vamos manter aqui a nossa pureza, o nosso distanciamento, porque nós ainda não somos um do outro. E aqui também que muitos casais falham. Quer ver? Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 8. Esse texto aqui é um texto bem interessante. Então, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita a homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então aqui nós vemos, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pastor Peter, eu quero saber qual é a vontade de Deus para mim. Não precisa, vá para esse texto. A vontade de Deus para você é a santificação, é a pureza, né? E nós vemos aqui a importância que Rebeca deu à pureza. Mas nesses dias eu tenho dito para minha esposa: eu acho que eu e você somos ETs, porque a gente levava isso tão a sério, cara. E hoje, olha, 90, eu não sei, não dá para dar um cálculo, mas quase 100% dos jovens não respeitam esse tipo de coisa. E eu falo: você acha, se a Bíblia diz que Deus vai ser vingador, que você está rejeitando Ele, que quem pratica esse tipo de coisa não vai herdar o reino de Deus, você acha que você vai para o céu desse jeito? Cara, isso não pesa em você, irmão. Mas a carne fala mais alto, né? A pessoa até sabe às vezes, se arrepende, sente o remorso e tal, mas a carne fala mais alto. Então o que é prostituição? Que vos abstenhais da prostituição. Prostituição é todo tipo de imoralidade sexual, tá? Fornicação é prostituição, pornografia é prostituição, homossexualidade, tudo entra aqui, irmãos, tá? Na prostituição, vem do grego porneia essa palavra, que é todo tipo de imoralidade sexual. Essa não é a vontade de Deus para nós. Nós temos que saber guardar, possuir o nosso corpo em santificação e honra. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que o meu corpo não me pertence, pertence à minha esposa. O corpo dela não pertence a ela, pertence a mim.
Então eu tenho, né, a autoridade de tocá-la, ela também tem a autoridade de me tocar. Mas eu não posso fazer isso com uma pessoa que não é minha esposa, mesmo que eu fosse solteiro. Então aí o pecado já começa aí. Vai parecer muito radical, mas o pecado já começa aí. Não é no ato sexual. Eu falo para alguns jovens, cara, você é casado com essa pessoa? Não. Então você tem o direito de abraçar ela, de encostar o peito dela no teu peito? De beijá-la de língua, enrolar tua língua com ela? O corpo dela não é teu, cara. De passar a mão. Você entende? O erro já começa aí. Esse é o problema, o mundo entrou na igreja, irmãos. É muito bom quando você vê um navio cortando o mar, né? Mas quando você vê o mar entrando no navio é trágico, né? E é isso que aconteceu, o mundo entrou na igreja. Nossa igreja é muito mundana, desculpe falar, é verdade. Por isso que eu tenho falado para os jovens, a minha proposta para vocês é uma proposta de corte. Apesar da Bíblia não usar esse termo, o que é corte? Você assume um compromisso e é cortejar, é conhecer a família um do outro, é no máximo pegar na mão. Porque o que vai acontecer? Poxa, um jovem é uma montanha de hormônios. Não tem o que acontecer, é natural. Até o problema é que a gente não, digamos assim, não se previne disso. Mas claro, quando um homem beija uma mulher de língua, automaticamente vem sexo na mente dele. Quem é casado sabe assim também, né? Por isso que as mulheres fogem dos maridos. Eu vou dar um abraço ao meu marido. Não dá, porque ele já quer me levar para a cama, velho. É verdade, é assim que funciona, o homem é assim. Então o jovem começa a se abraçar, se beijar e tal, vai acabar em fornicação. Não tem jeito, é natural, isso é do ser humano. Só que se eu não tenho um compromisso de casamento, é pecado. Então eu não posso nem chegar nesse ponto. Eu tenho que ter domínio sobre os meus impulsos, eu tenho que ter disciplina. Então essa proposta da revolução sexual, você é livre, faça o que você quer, isso é escravidão, porque as únicas pessoas livres são aquelas que se dominam. Se eu não tenho domínio próprio, não tenho disciplina, eu sou escravo dos meus impulsos. Então eu tenho que saber governar, ter domínio próprio, fruto do Espírito. Só que isso não é ensinado hoje. A gente vive numa geração hedonista. Faça o que te dá prazer. Você tem que ser feliz o tempo todo. Mentira! Mentira! Nós temos que saber dominar os nossos impulsos. Ser radicais. E hoje você liga a televisão, internet e tal, você é estimulado toda hora com questões voltadas à sexualidade. Então a gente tem que ser radical. A minha proposta sempre foi de ser radical. Quando eu comecei a pregar sobre isso, eu causei um escândalo na igreja. Os pais se reuniram na igreja para conversar com o pastor sênior, na época hoje já falecido, para me criticar que eu estava ensinando os filhos deles esses princípios. E aí quando eu contei a realidade dos jovens, acabou a reunião, porque eu falei, está acontecendo isso, acabou a reunião. Aí hoje, no dia 12 de junho, eu vou pregar sobre isso na minha igreja, vou voltar a começar a pregar, né? Agora que eu sou o pastor principal. Aí é legal, se os pais quiserem se levantar para se reunir contra o pastor sênior, beleza, né? Pode vir. Agora mudou, sou eu. Né? Não, eu vou ensinar. E a gente tem que ensinar os nossos jovens. Por isso que é bom você adulto ouvir isso aqui. Entendeu? Para você ensinar os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos. Orar por eles nesse sentido. É isso que eu ensino para o meu filho. Meu filho não tem problema nenhum nessa área. É um cara super tranquilo, porque sempre foi ensinado a isso. Né? E não só ensinado, né? Porque a gente às vezes ensina o caminho para os nossos filhos. A gente tem que ensinar os nossos filhos no caminho, não o caminho. Porque às vezes o pai fala, eu falei tudo que o meu filho devia fazer. Ele não fez, mas você faz? Por exemplo, meu filho, quando ele está assistindo um filme, se começa alguma cena imoral, ele desliga, ele tira. Ele fala, pai, esse filme não é para nós. Porque ele me vê fazendo isso. Se precisar sair do cinema, a gente sai, irmãos. Ele fala, ixi, cara, esse filme aqui não é bom, não vai dar boa. Entendeu? Vai ter muita promiscuidade e tal. Se for, nunca precisou, né? Porque a gente faz a escolha certa antes, a gente, né, busca a orientação do filme antes e tal. Mas assim, se precisar, a gente sai. Por quê? Porque a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em trevas. E se o teu corpo for trevas, quão grandes trevas eles serão. Então, às vezes, a gente não consegue dominar impulso sexual porque a gente não cuida do que vê. Fica flertando com a imoralidade. Aquilo que você vê determina o que você pensa. O que você pensa determina o que você sente. E o que você sente determina o que você faz. Você está me entendendo? Quando eu me converti, eu já entendi isso. Eu fiquei uns 6 meses sem ver TV quando me converti. E hoje eu sou bem criterioso, porque eu sabia, uma propaganda pode me estimular ao pecado. Então não é errado ter desejos sexuais, é normal. Eu falo com meu filho, você tem 16 anos, vai acontecer isso. Talvez um dia você acorde e aí você vai ter uma ejaculação, uma poluição noturna, porque o teu corpo está produzindo aí espermatozoide e tal. Venha, fala com o pai, quando você tiver, se sentir tentado, porque vai ter, tentação é normal. O que eu não posso é ser dominado por elas. Por isso que Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Mente pura, corpo puro. Né? Então eu decorei esse tipo de versículo para combater o diabo. Então quando ele vem com algum pensamento de impureza, é a espada que rola em cima dele, irmão. Né? As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não existe tentação que não seja humana. Deus sempre envia o escape para que possamos suportar. É que às vezes a gente não foge. Com relação à sexualidade, a gente tem que fugir da prostituição, fugir dos desejos malignos da juventude, tem que fugir. Né? Então quando eu era novíssimo convertido, ainda na época que eu era atleta, tinha alguns meses de convertido. Eu fui num jantar dos atletas da Associação Atlética Banco do Brasil, que eu jogava futebol de salão lá, e de repente eu saí do banheiro, cercou um grupo de meninas lá de um outro esporte, e eu fiquei ali meio sem jeito, elas vieram conversar comigo e tal, daqui a pouco foi saindo, me deixaram eu sozinho com uma menina assim, num lugar meio vazio, e eu falei, ferrou, velho. Eu sabia o que era aquilo, eu tinha vindo do mundo há pouco tempo antes, tinha 17 anos para 18, falei, ferrou. E aí daqui a pouco uma menina veio conversar com ela, quando ela veio trocar uma palavra com ela, bum, me mandei, cara, fugi. Eu falei, cara, Deus sempre envia o escape mesmo. Ele enviou o escape, quando a menina conversou, pá, corri. Porque se a menina me agarra ali, não sei, eu era extremamente novo convertido, eu fugi, saí fora, cara. Foi uma tentação na época, hoje nem chegaria a acontecer isso, lógico, né? Mas assim, na época foi uma tentação forte para mim. Então Deus é fiel, Deus é fiel, Ele sempre envia o escape que a gente às vezes não quer. Né? Então manter coração puro, mente pura, Salmo 119, versículo 9, como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então eu deixei de fazer aquelas coisas que eu fazia, mas cara, eu virei um comedor de palavra de Deus mesmo. Né? Então os caras se surpreendem que eu tenho uma escola bíblica lá que a gente dá aula do Gênesis ao Apocalipse em 9 meses, né? De maneira panorâmica assim. E eu vou falando, vou contando, os caras falam, meu Deus, cara, como é que você sabe tanto? Pô, faz 20 anos que eu leio isso aqui todo dia, irmão. De Gênesis ao Apocalipse acho que foi umas 15 vezes já, entendeu? É todo dia. Para quê? Porque eu quero me manter puro, irmão, quero andar na palavra. Então é aí que corre o perigo, né? E é aí que muitos jovens falham. Por quê? Porque eles não sabem lidar com seus impulsos sexuais, né? E acabam dando vazão a essas questões. Então o 6º ponto é a pureza, né? Eu lembro que uma vez nós estávamos num congresso em Manaus, e a pastora ali de jovens, né? Ela até brincou, né? Que quando um jovem beija uma moça, né? O que acontece? Ela falou, vale de ossos secos se levanta, né, irmãos? Que é algo automático, né? Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Para quê? Para que nós venhamos a nos guardar puros. E esse foi também um dos princípios que nós vivemos. Então quando nós iniciamos ali um namoro, no início eu confesso, né? Dei um beijinho mais quente nela e tal, assim nas primeiras semanas, mas aquilo começou a me incomodar. Ninguém tinha me orientado, aquilo começou a me incomodar. Eu falei, não, não dá para ir por isso não. E a partir daquele momento a gente conversou e o nosso namoro foi pegar na mão
um selinho quando a gente se via ou se despedia, né? E assim, se eu chegasse na casa dela e os pais dela não estivessem em casa, a gente não ficava junto, ou eu ia embora e voltava em outro horário, ou a gente ficou um dia sentado lá fora no meio-fio, né, esperando os pais dela chegarem, né, porque eles já estão chegando aí. Era assim que a gente procedia, né? Enfim, então a gente evitava ao máximo qualquer situação, não tinha nenhum tipo de toque físico, nada. Então a gente zelou pela pureza. Aí eu ouço jovens, né, quando eles caem em fornicação, eu pergunto assim, mas como que aconteceu aí o ato de vocês? Pois é, pastor, a gente estava em casa, sozinho, né? Aí resolvemos ver um filme, ficamos ali no sofá, debaixo da coberta. Mas o que você quer, irmão? O que você quer? Lógico que vocês vão transar. É óbvio. Vocês são seres humanos, vocês não podem chegar nesse ponto. Então a gente evitava ao máximo. É como aquela ilustração, né? O rei precisava de um camarada para pilotar a carruagem dele. E aí fizeram ali o processo seletivo, e das centenas de homens que apareceram, sobraram 2 para a competição final, para saber qual seria o comandante ali da carruagem do rei. E aí a disputa era a seguinte: eles tinham que mandar ver no cavalo durante assim alguns metros, né? Algumas centenas ali de metros, e no final ali dessa metragem tinha um precipício, né? Eles tinham que ver qual que tinha mais habilidade. E o primeiro deles, então, desceu o rei ali nos cavalos, e os cavalos aceleraram. Então, quando estava chegando perto, ele travou os cavalos pararam, e ele parou assim uns 20 centímetros do precipício. O cara teve muita habilidade mesmo, né? Aí o segundo, né, foi quando faltava assim uns 30 metros, ele já, né, com uns 20 metros antes do precipício, ele parou a carruagem dele. E aí aquele que parou 20 centímetros, falou, ganhei, né? Eu sou o cara. O rei falou, não, eu quero outro. Eu quero esse aí que parou 20 metros aí do precipício. E aí o outro lá, né, comandante ali da pira, ali da carroça, né, falou assim, mas como assim? Pô, eu venci a competição e tal. Daí o rei falou, não, com você um dia eu posso cair no precipício. Com esse aqui eu tenho certeza que eu nunca vou cair no precipício. Ele é muito mais prudente do que você. Então é assim que funciona na vida sexual. A gente não pode, não vamos passar a linha, a gente só não vai transar. O resto a gente vai fazer tudo. Claro que você vai transar, você vai cair no precipício, lógico. E o resto, tudo, também já é pecado. É aí que alguns não entendem, né? Os nossos jovens pensam que o pecado é ter o ato sexual. Não, o pecado já é o resto, igual eu falei. Não é tua mulher, não é teu marido. Você não tem direito nenhum, autoridade nenhuma sobre o corpo dessa pessoa. Mas é uma proposta radical, né? Como eu falei, o mundo hoje entrou na igreja. E nós precisamos então, né, orientar os nossos jovens a caminharem nesse sentido. Então seria compatibilidade, sinergia. Terceiro passo que eu falei, prosperidade, oração, autoridade, né, dos pais, dos líderes, e pureza, santidade. Então quando nós temos esse alvo, nós podemos disparar a flecha e saber que realmente nós vamos acertar e que as coisas vão dar certo. Então essa é a minha proposta, essa é a minha oração, né? Espero que eu não tenha escandalizado vocês, né? Até eu recebi algumas perguntas aí dos irmãos, né? Uma delas é o que fazer quando o casal está assim junto, né? Como falar para eles que talvez isso seja um erro, estão ali amaziados no caso, sem ofender. É difícil, né? Como é que você vai falar isso sem ofender? Porque quando você vai mostrar o erro, ninguém gosta de ser criticado, tá, irmãos? É muito difícil você fazer qualquer tipo de crítica para uma pessoa sem ofendê-la, por mais que a crítica seja justa. Então a melhor maneira de você fazer isso sem ofender é você criticar de maneira indireta. É você não falar, você está errado, você está em pecado, você vai para o inferno. Porque se foram pessoas que cresceram no evangelho, elas talvez já tenham ideia disso, né? Então é você chamar a atenção de maneira indireta, né? Sei lá, uma ideia é o que você acha disso? Vamos ver o que a Bíblia, sei lá, diz sobre isso aqui. O que você acha? O que você me diz, né, dessa questão, né? A situação de vocês diante de Deus, como é que você acha que está? Será que não é melhor corrigir, já que vocês estão juntos, casados, tal? Mas não emitir uma crítica direta, tá? A crítica direta, em geral, vai criar barreiras e vai fazer com que a pessoa se afaste de você. Se você conseguir criticar de uma maneira indireta, isso serve para qualquer relacionamento, né? Você criticar a pessoa sem ela perceber que ela está sendo criticada, né? Então é dar um feedback assim de uma maneira
amorosa, igual Natan fez com Davi, né? Pode ver, quando Davi caiu em adultério e homicídio, o profeta Natan não chegou para ele e falou: você é um assassino, você é um adúltero. Ele contou uma historinha, lembra? Lembra a historinha que ele contou? Ele conta uma historinha, e aí Davi, né, dentro da historinha, fala: esse homem da história tem que morrer. Aí o profeta fala: esse homem é você. Então ele chamou a atenção de Davi de maneira indireta, tá? Então essa seria a minha dica. E a segunda pergunta eu não lembro agora. Lembra, pastor? Não, qual que era? No século nosso século, então, a orientação, né? Como lidar com o namoro? Acho que durante a mensagem, a minha proposta é radical. Eu sei que muitos se escandalizam, muitos não vão aceitar, mas a minha proposta é falar a verdade nua e crua, como eu fiz com vocês hoje. Eu não tenho medo disso, eu vejo que o resultado é bom. Essa semente sempre cai em bons corações, né? E aqueles poucos talvez que ouvem e que praticam, acaba dando um resultado que vale muito a pena, tá? Então essa é a minha proposta. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé e orar? Posso fazer uma oração para vocês? Oi? Ah, sim. O irmão quer fazer uma pergunta aqui. Quer o microfone? Eu não. Não? Não. A gente sabe que nós estamos vivendo, como o pastor mesmo disse, né? O mundo tem entrado dentro da igreja, mas existe também uma situação, eu tenho um filho de 15 anos, e eu também já tive 15 anos, lógico que nós estamos em tempos diferentes, mas acredito que o pecado, as coisas até que acontecem hoje em dia, não muda muito, né? Sempre são as mesmas coisas. Digamos o seguinte, pastor, como a gente pode chegar numa orientação com um filho, ou até mesmo com um filho de um amigo e tal, quando existe um interesse do seu filho, que ele sabe a princípio os princípios, ele tem as suas convicções do Senhor, ele sabe o correto, pelo menos, de fazer as coisas, mesmo tendo as tentações, ele tentando se livrar delas, e uma pessoa, no caso, a menina, né, digamos assim, jovem também, que não tem os mesmos princípios, e chega um ponto que existe um conflito até entre amigos, onde quando você não faz aquilo que o mundo oferece, você tem que beijar mesmo, você tem que transar mesmo, porque senão você pode ser que você não seja homem, né? E isso aí pega muito, né? Então gostaria de saber se existe uma forma, sei que é difícil, mas de poder conduzir isso, porque realmente é muito forte, né? Tá, então deixa eu ver se eu entendi. A pessoa quer viver os princípios, mas está sendo pressionada pelo meio, é isso? Exato. E aí é uma situação difícil, especialmente para o jovem e para o adolescente, porque essa fase é uma fase de muita aceitação social, né? Então até ser aceito pelo grupo, para eles é muito importante, né? Olha, é difícil. Na verdade, assim, os pais têm que orientar de alguma maneira, falar: permaneça firme nisso, entre Deus e os amigos tem que estar Deus, né? Agora, eu não sei se às vezes a orientação que eu daria, tá? Não sei se vai servir para o teu caso ou para esse caso aí, é que esses amigos talvez não sejam muito compatíveis também, entendeu? Então, às vezes, o vínculo de amizade tem que se mudar, tem que sair, né? É igual Daniel na Babilônia. Ele estava ali no meio do pecado, mas ele propôs no coração não se contaminar. O problema aí é que as más conversações corrompem os bons costumes, entendeu? Então, essa pressão de grupo aí pode corromper ele, ou ele ceder a uma pressão por causa do grupo, né? Igual jovens que às vezes não querem usar drogas, mas experimentam porque o grupo pressiona, né? Então, às vezes, uma mudança de grupo, um afastamento poderia ser saudável, só que daí teria que ter também outras pessoas para suprirem essa falta, né, cara? Porque, agora você se afasta desse grupo e fica sem nenhum relacionamento social, também complica, né, cara? Mas é uma situação difícil, cara, porque se ele ficar sendo muito pressionado, ele tem que ser muito forte nessa idade, é meio difícil, né? Amém? Mais alguma pergunta? Não, pessoal? Fui bem claro aí na explanação da palestra? Então vamos orar, né? Fecha aí os teus olhos. Obrigado, Deus, por essa manhã. Queremos te glorificar e te bendizer mais uma vez.
Queremos consagrar a nossa vida a Ti. Eu quero abençoar cada família, cada casal que está aqui nesta manhã, também aqueles jovens e adolescentes que ouviram essa palestra, aqueles que ouviram pela internet ou vão ouvir também. Em nome de Jesus, eu clamo para que essas sementes que foram plantadas possam cair numa terra fértil, que venha a ser regada e dar muitos frutos. Eu quero abençoar essa igreja, para que essa cultura seja criada aqui, mesmo entre os adultos, que cada um saiba orientar os jovens que chegarem nessa proposta de santidade, de pureza, Deus, de radicalismo nos princípios da Tua palavra. Tenha misericórdia, nos perdoa pelas vezes em que negligenciamos a Tua palavra e demos, Senhor, vazão à nossa carne, à nossa vontade, e fizemos as coisas da nossa maneira e não da maneira do Senhor. Nos perdoa em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida aqui, esse dia, a Deus, que seja um dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém.